Olá, boa tarde a você que nos acompanha agora pelo portal RC1, iniciando aqui o nosso Esporte Notícias, principais informações do mundo do esporte chegando até você. Daqui a pouquinho vamos falar sobre a finalização da 21ª rodada aí do nosso Campeonato Brasileiro. Seleção brasileira, a convocação saiu ali, a lista oficial também dos jogos agora de setembro. E como que está o mercado da bola, os bastidores dos times, o que está sendo notícia e destaque, você acompanha com a gente nessa tardezinha também de terça-feira, aqui pelo Esporte Notícia. Esporte Notícia que vem em nome também de parceiros, e eu começo em nome lá de Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas, a loja completinha, esperando por você no quesito vestuário, principalmente agora também muita coisa nova, novidades para você em moletom, casacos, jaquetas, também tem lá para você mantas, cobertor, edredom, tem aquela coleção completinha de cama, mesa e banho, cortinas para a casa toda e muito mais. Pessoal, na Praça Francisco Simões, número 156, telefone é o 3652-1987 ou pelo WhatsApp 98131-8731. Santa Rita de Cássia, confecções, cortinas e persianas. Também em nome lá de AM Metais, a empresa que faz a diferença na cidade, leva o seu material, dá um destino correto, dá um descarte correto e você vai ganhar dinheiro. Pessoal, é só vantagem você poder fazer parte. Lembrando, né, que em outubro, dia 12, tem aí também o sorteio do Dia das Crianças, 2 sorteios nos valores de R$500 e tá rolando também a Caixa Misteriosa, promoção aí de AM Metais para você participar também. Telefone para contato é o 3652-1599 ou pelo WhatsApp 981712810 AM Metais. E vamos lá com as informações que chegam para a gente também do esporte. Ontem tivemos 2 jogos que faltavam para encerrar a 21ª rodada aí do nosso Brasileirão. Tivemos Palmeiras e Sport que jogaram no Allianz Parque. Palmeiras saiu muito bem, venceu aí mais uma, placar de 3-0, fica como vice-líder do Brasileirão até o momento na tabela. Você acompanha também como foi um pouquinho do jogo. O Palmeiras venceu o Lanterna Sport pelo placar de 3-0 na última segunda-feira e retomou a vice-liderança do Campeonato Brasileiro. De uniforme verde e amarelo, fazendo alusão à roupa da seleção brasileira, o time de Abel Ferreira contou com os gols de Flaco Lopes 2 vezes e Gustavo Gomes para vencer no Allianz Parque. O Verdão estreou nesta última noite o 3º uniforme da temporada, com camisa amarela, short azul e meião branco. A combinação é uma homenagem ao jogo que o Palmeiras representou a seleção em amistoso contra o Uruguai em 1965 e deu sorte. O Palmeiras segue em alta no Brasileirão desde a Copa do Mundo de Clubes. Foi a 42 pontos e passou o Cruzeiro com 41 e 2 jogos a mais para chegar na 2ª colocação. O Flamengo é o atual líder com 43 pontos. O Sport, por sua vez, segue na lanterna com 10 pontos. Os 2 times voltam a campo no domingo. O Palmeiras visita o Corinthians às 18h30 pelo horário de Brasília, na Neoquímica Arena. Já o Sport recebe o Vasco às 20h30 pelo horário de Brasília, na Ilha do Retiro. Os jogos são válidos pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Aí, pessoal, e ontem, além de Palmeiras e Sport, tivemos também aí mais um jogo que faltava, que era Flamengo e Vitória, né? Jogo esse que virou destaque também. O Flamengo começou o jogo em um ritmo avassalador. O rubro-negro carioca marcou 2 gols com menos de 4 minutos de bola rolando. O time de Felipe Luiz jogou com muita intensidade durante toda a partida, com troca de passes rápidos, verticalidade, muita movimentação. O Flamengo não deixou chance ao Vitória e conseguiu aí uma goleada histórica, com gol de Samuel Lino, Pedro e Arrascaeta. Os donos da casa fecharam o primeiro tempo em 3-0 e na segunda etapa, o Flamengo voltou ainda com tudo, né? Não diminuiu aí o ritmo.
Logo no primeiro tempo, Pedro marcou o quarto gol, aliás, no primeiro minuto, e em seguida o time enfileirou mais 4 gols de Samuel Lino, Luiz Araújo, novamente Pedro e também Bruno Henrique de pênalti. Totalizando, né, o Flamengo aí goleou Vitória pelo placar de 8-0. É o maior placar aí da história do Brasileirão por pontos corridos. O Flamengo que segue sendo aí o líder também do campeonato nessa temporada. Mas realmente aí o verdadeiro chocolate, como se fala, né? O Vitória que, aliás, está próximo também ali ainda da zona do rebaixamento. Vamos lá falar um pouquinho também dos bastidores dos times, aliás, né? Se encerrou a 21ª rodada, teremos agora logo mais no meio de semana a nossa Copa do Brasil, os jogos de ida das quartas de final e no final de semana mais uma rodada, é a 22ª. Vamos lá falar um pouquinho do Corinthians também, porque ontem tivemos, né, o pessoal, o conselho votando ali para o novo presidente do Corinthians até o final de 2026 e ficou decidido aí que o Oscar Stabile, ele que já estava na direção do Corinthians desde a saída e o afastamento, né, aliás, do Augusto Melo, segue então como presidente até o final de 2026, que seria aí o final do mandato também do Augusto, e você acompanha agora a votação. Na última segunda-feira, Osmar Stabile foi eleito presidente do Corinthians até o fim de 2026. A votação realizada no Parque São Jorge, sede social do clube, contou apenas com a presença de membros do Conselho Deliberativo. Ao todo, 264 conselheiros compareceram ao pleito. Osmar venceu por ampla maioria, recebendo 199 votos. Já os outros 2 candidatos, Antônio Roque Stadini e André Castro, tiveram 50 e 14 votos, respectivamente. Também houve um voto em branco. Stabile já ocupava a cadeira presidencial de maneira interina desde o último dia 26 de maio, quando Augusto Melo foi afastado do cargo. Ele agora comandará o clube em um mandato tampão até o final do ano que vem, quando se encerraria a gestão do antigo presidente. O clima da votação foi tranquilo e sem qualquer intercorrência. Alguns torcedores uniformizados estenderam faixas do lado de fora do Parque São Jorge, exigindo a reforma do estatuto. Eleito, Osmar Stabile tem algumas pendências a resolver logo de cara. O Corinthians precisa pagar aproximadamente 34 milhões ao Santos Laguna do México pela aquisição de Félix Torres para derrubar o transfer ban sofrido pela FIFA. O Timão tenta costurar um acordo com os mexicanos nos bastidores. Além disso, entre agosto e setembro, o clube alvinegro terá que pagar 23 milhões a Memphis Depay por luvas e bônus contratuais atingidos pelo holandês. Isso sem contar com a necessidade de contratar reforços para atender os pedidos do técnico Dorival Júnior. Osmar Stabile é conselheiro vitalício do Corinthians desde 2006 e empresário no ramo de estamparia em metais, sendo presidente da Bentstel. Ele concorreu à presidência do Timão em 2007 e 2009, perdendo em ambas as ocasiões para André Sanches. Em 2012, 2015 e 2018, se candidatou a vice-presidente, mas não esteve na chapa eleita em nenhuma das vezes. Já no pleito de 2023, Stabile integrou a chapa União dos Vitalícios, formadora da base política que elegeu Augusto Melo. Esse movimento o levou ao cargo de primeiro vice-presidente da diretoria. Tá aí, pessoal, um pouquinho para você então da votação também. Presidente do Corinthians, Oscar Stabile, ele que estava no lugar então aí até então, né, temporariamente, por conta do afastamento do Augusto Melo, agora fica em definitiva até o final de 2026. Daqui a pouquinho mais esporte para você, em nome também de Agropecuária Bichos e Companhia, o lugar para você cuidar bem do seu bichinho de estimação, rações, acessórios, banho tosa, artigos para pescaria, aquarismo e muito mais para você. Tem lá também os peixinhos ornamentais, a loja completinha, esperando por você na rua 15 de novembro, número 1117. Telefone para contato 3652-4675 ou pelo WhatsApp 99713-3008, Agropecuária Bichos e Companhia. Também em nome da Wizard, a maior e melhor escola de idiomas, aliás, estude na melhor rede de ensino. Lembrando que tem uma Wizard
bem pertinho de você, sempre aí de portas abertas, aqui em Dois Córregos, fica ali na Avenida Fernando Costa, número 264, o telefone é o 3652-5444 e tem também o WhatsApp, que é o 998 49 45 44, o Wizard. E vamos lá falar do Santos, pessoal. O Santos que teve aí também, né, após a derrota do último final de semana, teve a segunda-feira livre também, já tinha ficado acertado que teriam independente aí do resultado. Voltaram ao campo hoje a treinar, a se preparar para o próximo final de semana, já tendo aí o Vojvoda, né? Ele que assinou também com o Santos até o final de 2026, foi anunciado na sexta-feira e você acompanha agora com a gente. Após a derrota por 2-0 para o Bahia na Arena Fonte Nova, o elenco do Santos teve a segunda-feira livre para descanso. A folga já estava prevista na programação semanal do Peixe, independente de qual fosse o resultado da partida do último domingo. Os jogadores do Santos, portanto, tiveram um dia de folga para digerir o mau resultado, recolocar a cabeça no lugar e recuperar as energias depois da viagem de volta à Baixada Santista. A reapresentação do Santos está marcada para esta terça-feira, no CT Rei Pelé. Este será o primeiro treino de Juan Pablo Vojvoda no comando da equipe. O técnico foi anunciado na última sexta-feira e assinou contrato até o final de 2026. O grupo santista, sob o comando de Vojvoda, iniciará a preparação nesta terça-feira para o confronto diante do Fluminense, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Partida esta que marcará a estreia do novo técnico à beira do gramado. Como não disputa a Copa do Brasil, o Santos terá a semana livre para se preparar para o embate. Assim, o Vojvoda terá a semana livre para conhecer melhor o elenco e começar a implementar as suas ideias no elenco. O Santos recebe o Fluminense no domingo, às 16 horas, pelo horário de Brasília, na Vila Belmiro. Vindo de 2 derrotas consecutivas, o Santos voltou a se aproximar da zona de rebaixamento. O alvinegro praiano ocupa a 15ª colocação na tabela com 21 pontos. Tem apenas 2 a mais que o Vitória, que é o primeiro time no Z4. O argentino chega ao clube com os auxiliares Nahuel Martinez e Gaston Liendo, o preparador físico Luiz Aspiazul, o preparador de goleiro Santiago Piscinini e o psicólogo Christian Rodrigues. Tá aí, pessoal, para você um pouquinho então, Vojvoda, né? Ele que segue aí agora como técnico do Santos. Tem o contrato até o final de 2026, ele estava livre no mercado desde quando saiu, né, do Fortaleza também, e agora começa aí o seu treinamento, tem a semana livre para focar aí também no Fluminense agora no final de semana pela 22ª rodada. Vamos lá falar do São Paulo também, o São Paulo que havia sofrido, né, ainda nesse meio de semana, o transfer ban por conta de uma dívida do São Paulo com o Cerro Porteño. O São Paulo quitou, né, apagou essa parcela aí que acabou indo parar nas mãos da FIFA e conseguiu reverter aí para poder, né, também agora registrar os novos jogadores que estão chegando e se caso pinte aí mais alguém no mercado, o São Paulo possa ter também no seu bid. Você confere agora. O São Paulo conseguiu resolver o impasse que gerou um transfer ban da FIFA na última segunda-feira. O clube paraguaio Cerro Porteño havia incluído o tricolor na lista de clubes proibidos de registrar novos jogadores devido ao não pagamento de uma das parcelas pela compra de Damian Bobadilla. Segundo apurado, a diretoria do São Paulo pagou cerca de 300 mil, cerca de pouco mais de 1 milhão na cotação atual, referentes à parcela pendente, e a expectativa é de que o transfer ban seja oficialmente revertido nas próximas horas. Bobadilla, atual titular da equipe comandada por Hernan Crespo, foi anunciado em dezembro de 2023, quando o São Paulo adquiriu 60% dos direitos econômicos por 2 milhões de dólares, um pouco mais de 9 milhões à época, parcelados nos 2 anos seguintes. Mais de 5 milhões já foram transferidos para o clube paraguaio desde então.
O transfer ban chegou a preocupar a diretoria principalmente por impedir o registro de reforços, como o lateral direito Mailton, emprestado pela Chapecoense, ou a eventual contratação de um centroavante para suprir a lesão de André Silva, que deve perder o restante da temporada após o problema no joelho. Com a quitação do débito, o São Paulo retoma a liberdade de registrar atletas normalmente. Agora, o tricolor terá uma semana livre pela frente para descansar seus jogadores, dar continuidade ao tratamento dos lesionados e trabalhar com mais tranquilidade antes de enfrentar o Cruzeiro no sábado, às 21 horas pelo horário de Brasília, no Mineirão, pelo Campeonato Brasileiro. Aí, pessoal, daqui a pouquinho informações também da nossa seleção brasileira, né? A lista de convocados oficial também para essa próxima data FIFA. Mas antes, falar em nome também do restaurante Fogão de Lenha, que é o Canto da Chuleta, o canto mais gostoso do Brasil, lá nos Altos do Arco-Íris, na Avenida Flamengo, que você encontra lá. Além da comida, tem para você o chopp, tem também as caipirinhas, tem o refrigerante, o suco, uma variedade para você em porções, também os combos. Você pode escolher aquela combinação que você mais gosta. Restaurante Fogão de Lenha é o Canto da Chuleta. E já aproveito para falar também da Vero. Falar de Vero é falar de internet. Mais do que isso, internet de qualidade. Você confere com a gente também agora no recadinho. Bem-vindo à sua admirável internet nova. Admirável internet nova. A Vero põe o mundo ao meu dispor. Fibra e muito conteúdo. Na sala, no quarto, onde for. Aqui, o sinal é bem mais potente por causa do novo Wi-Fi 6. Quero música, vídeo e também TV, mas o papai dançando é melhor nem ver. Admirável internet nova. É a nova Vero. É a nova Vero. Admirável internet nova. Vero, do tamanho do seu mundo. Tá aí, pessoal, para você, então, daqui a pouquinho também a gente vem com informações para você. Aliás, já vamos falar da nossa seleção brasileira, né, que vem aí com essa lista de convocados oficial. Ontem, segunda-feira, Ancelotti esteve aí já chamando, né, os convocados para a próxima data FIFA. Algumas novidades aí pintando, inclusive o Caio, artilheiro aí do campeonato, o jogador do Cruzeiro, vai vestir a camisa da amarelinha. Tem também o Hugo Souza do Corinthians como goleiro. Paquetá, depois de toda aquela polêmica, né, que foi absolvido da justiça aí, envolvido naqueles casos em relação a apostas esportivas, também volta aí para a seleção e conta com algumas ausências também, né, como Vini Júnior, Neymar. Você acompanha agora a lista completa também. Carlo Ancelotti anunciou na última segunda-feira os 25 convocados da seleção brasileira para os últimos 2 jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O atacante Caio Jorge, do Cruzeiro, é uma das principais novidades. O garoto é artilheiro do campeonato. No meio de campo, Lucas Paquetá está de volta após ser absolvido na acusação em possível envolvimento de esquema de apostas. O goleiro Hugo Souza, do Corinthians, é o único representante de clubes de São Paulo. Neymar, do Santos, segue de fora. O astro sentiu um incômodo na coxa. O atacante Vinícius Júnior, que está suspenso para o duelo com o Chile, não foi chamado. A seleção decidiu preservar o jogador do Real Madrid. Ancelotti e sua comissão foram a diversos jogos de clubes brasileiros antes da convocação. Eles acompanharam compromissos do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores. Na terceira colocação da tabela de classificação, com 25 pontos e já garantido na Copa do Mundo, a seleção brasileira recebe o Chile no dia 4 de setembro, às 21h30 no Maracanã. Em seguida, o Brasil visita a Bolívia no dia 9, às 20h30 em El Alto. Ancelotti foi contratado pela CBF em maio deste ano e já esteve à frente da seleção nas partidas contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias disputadas em junho. Até o momento, o comandante soma 1 empate e 1 vitória. Quanto à lista de convocados, goleiros, contamos com Alisson do Liverpool, Bento do Al Nassr e Hugo Souza do Corinthians. Defensores, Alexandre do Lille, Alexandre do Flamengo, Caio Henrique do Mônaco, Douglas Santos do Zenit, Fabrício Bruno do Cruzeiro, Gabriel Magalhães do Arsenal, Marquinhos do PSG, Wanderson do Mônaco e Wesley do Roma. Meio-campistas, Andrei Santos do Chelsea,
Bruno Guimarães, do Newcastle, Casemiro, do United, Wellington, do Newcastle e Lucas Paquetá, do West Ham. Atacantes: Estevan, do Chelsea, Gabriel Martinelli, do Arsenal, João Pedro, do Chelsea, Caio Jorge, do Cruzeiro, Luiz Henrique, do Zenit, Matheus Cunha, do United, Rafinha, do Barcelona e Richarlison, do Tottenham. Tá aí, pessoal, a lista de convocados, então, oficial também dessas datas agora de setembro, né, do Brasil, aí logo mais a campo também. A gente segue acompanhando, vamos aí ver como que se sai esses testes, né? Realmente, o Ancelotti esteve aí com a equipe, assistindo vários jogos em vários países, inclusive aqui no Brasil, né, Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americano, o pessoal sempre presente aí acompanhando de pertinho. E agora a gente vê alguns nomes aí, destaques, né, aparecendo também nessa lista. Daqui a pouquinho mais informações para você em nome também lá da 7Bet. Aliás, vamos lá falar da Fantasy, que é o seu site de apostas esportivas. Pessoal, aposte online com a Fantasy e explore aí a emoção também dos eventos esportivos. Aliás, apostar e ganhar é com a Fantasy Sports. É aí também a sua plataforma confiável para experiências emocionantes e também apostas bem-sucedidas. Então vem você também fazer parte da Fantasy Sports. E vamos lá falar em relação ao Bolsa Atleta, né, que vem crescendo também no nosso país e inclusive tem o maior número de beneficiários desde quando foi criado e lançado também. Você agora acompanha essa atualização com a gente. O programa Bolsa Atleta registrou o maior número de beneficiários desde sua criação. São 9.207 atletas registrados, conforme os números divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério do Esporte. Todos os participantes do programa recebem auxílio financeiro, o que garante apoio direto à preparação dos esportistas para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Los Angeles 2028. O total de atletas apoiados alcança uma marca inédita. Na comparação com 2022, quando 7.236 esportistas receberam o benefício, o aumento foi de 27,2%. Já em relação a 2024, que teve 8.739 contemplados, o crescimento é de 5,36%. O ano de 2025 é o de maior alcance do programa. Somando o Bolsa Atleta e o Bolsa Pódio, programa destinado para atletas com chances de medalhas e de disputar finais em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, o número total de esportistas apoiados chega a 9.673, o que representa um crescimento de 6,6% na comparação com 2024. Criado em 2005, o Bolsa Atleta é considerado o maior programa de patrocínio individual de atletas do mundo, contemplando esportistas de modalidades olímpicas e paralímpicas em diferentes categorias. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves. Bem, pessoal, as informações para você. E vai ficando por aqui também o nosso Esporte Notícia. Agradecer pela técnica, você que esteve também acompanhando a gente, ficando bem informados também. Volto agora amanhã pela manhã, 9 horas tem Cultura Hits. À tarde tem mais esporte para você. Te desejo uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem todos bem e até mais.